Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 26 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos hoje cedo, agora há pouco, está acontecendo ainda, um ataque de mísseis russos a várias regiões da Ucrânia, inclusive aqui Zitomir, e Kiev também foi alvejada e vários lugares. A gente não tem o resultado final disso, mas está acontecendo neste momento, né? A gente teve informações também de ontem dos ataques que foram feitos nos últimos dias aqui na Crimeia e na região de Zaporizhia. A gente tem imagens agora mostrando a destruição que foi conseguida com isso, inclusive o helicóptero K-52 que foi derrubado alguns dias atrás, a gente anunciou aqui, a gente tem imagem dele também. Mas hoje, de novo, está tendo várias explosões aqui na Crimeia. Não se sabe ainda se são mísseis ou se são drones, mas Yevaptória está sem luz, está em blackout, e aqui na região de Krasnoperenkovsk, eu acho que é assim que se fala, aqui nessa região aqui parece que teve muita explosão, então inclusive helicópteros sobrevoando a cidade, coisa e tal. A gente ainda não tem muitas informações sobre isso, mas alguma coisa foi atingida por aqui na Crimeia hoje. Os ucranianos continuam o avanço deles, né? Bom, a gente tem uma notícia que não é muito boa. Os russos tomaram uma cidade aqui, segundo oficialmente o vilarejo de Cherivka, aqui próximo de Svatov. Eu já vinha falando para vocês que era preocupante esse avanço russo aqui nessa região, mas, na verdade, segundo os ucranianos, eles tomaram 3 cidades e não são cidades importantes. A gente vai explicar por que isso daqui. Por outro lado, os ucranianos estão avançando bem aqui em todos os eixos aqui ao sul, e particularmente em Staromayorsk, aqui já tem gente falando que já foi liberada pelos ucranianos completamente a cidade, né? Como a gente vinha avisando a vocês, o norte da cidade já estava com os ucranianos, mas o sul ainda estava com os russos, né? Segundo estão dizendo, hoje ela foi totalmente liberada. E também a gente tem informações aqui de Klishivka, em que os ucranianos conseguiram avançar mais um bocado de coisa aqui, possivelmente tomaram já Andrivka e Klishivka. Mas qual que é a situação? Eles chegaram a tomar Klishivka completamente, os russos contra-atacaram, foram todos dizimados, mas continuam tentando contra-ataques aqui. Então, por isso que ainda não dá para dizer que Klishivka está liberada pelos ucranianos, mas a situação lá está muito ruim para os russos. Eles estão fazendo o que o pessoal está chamando de defesa de carne. Nós vamos explicar isso daqui a pouco, né? Além disso, em termos de notícia, a gente tem a informação de que o Putin está conversando com a Dilma. Putin, pegue bastante dicas com a Dilma, tá? Ela é uma pessoa muito inteligente, ela vai te explicar como é que estoca vento, como é que você faz para saldar a mandioca, e pede para ela te explicar a questão da figura oculta. Você vai adorar isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Dom Cipilhas para a Lanterna do Vascão, Engenheiro EAD e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E bom, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, como eu falei para vocês, eu vou criar um outro canal em que eu vou passar a publicar esses vídeos da Ucrânia, tá? A partir do dia 1º de agosto. Então, o novo canal se chama Non Império, né? Pode parecer um pouco presunçoso, eu não tenho certeza se eu gostei do nome não, tá? Non Império Fit Justitia, que é latim para não existe justiça estatal, não existe justiça imposta à força. Enfim, mas é difícil achar um nome bom no YouTube, a maior parte dos nomes bons já foram tomados, então, por enquanto fica isso, depois mais na frente, se for o caso, a gente muda o nome do canal, não tem problema não. Então é Non Império o nome do canal, o link está na descrição, se você quiser entrar lá e já se inscrever no canal de uma vez, já vai ficando pronto para quando a coisa acontecer, a partir do dia 1º de agosto, os vídeos da Ucrânia vão sair neste canal, não no canal atual. Eu botei um vídeo lá, esse vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz sobre a guerra da Ucrânia, eu subi lá, é um vídeo antigo, não tem nada ainda, mas vai começar a partir de agora, né? E aí depois eu vou até perguntar para vocês o que vocês acham, se vale a pena eu transportar todos os vídeos que eu fiz deste canal aqui do Ancapsu para lá, ou se é melhor deixar esses vídeos antigos no Ancapsu e passo a fazer os vídeos novos lá. Enfim, mas depois a gente discute isso. Importante só é você aproveitar, entrar lá no canal, já se inscrever para garantir que... tem que também clicar aqui, ó, que vai ser... todos, quero ser avisado de todos os vídeos. Para você receber o aviso dos vídeos lá da Ucrânia, né?
1º de agosto. Bom, outra coisa também importante de eu avisar, eu vou viajar para os Estados Unidos, eu já estava planejando fazer essa viagem há algum tempo, mas eu acabei de confirmar, já comprei as passagens todas, tudo certinho. Eu devo sair aqui do Rio de Janeiro no dia 17 de agosto, chego em Nova York no dia 18, aí fico nos Estados Unidos quase um mês, vou ficar até o dia 14 de setembro, mas eu vou visitar várias cidades lá nos Estados Unidos e depois volto aqui para o Brasil, né? Os vídeos vão continuar saindo todos normalmente, eu vou levar meu Ancapsu móvel, igual eu fiz lá com a minha viagem na Ucrânia, e os vídeos vão sair normalmente. O que pode acontecer só é o vídeo da Ucrânia sair um pouquinho mais tarde, a partir do dia 18, por conta do fuso horário, né? Porque lá nos Estados Unidos ainda é o fuso horário ainda mais atrasado do que aqui no Rio de Janeiro. Então, mesmo acordando cedo e coisa e tal, preparando as coisas todas, talvez eu não consiga fazer o vídeo cedinho. Mas vamos ver, eu vou tentar manter o horário, tá? Bom, vamos então aos assuntos importantes do dia. Primeira coisa, está tendo um grande alerta de ataque neste momento lá na Ucrânia, isso é coisa que está acontecendo agora, 1 hora atrás, né? Atingiram Zitomir e parece que tem mísseis que deram a volta, que foram até Zitomir, e depois voltaram para Kiev também, né? Fizeram uma volta aqui. Além disso, os russos bombardearam a Ilha das Cobras aqui, a Zimily Island, né? Que fica nessa região aqui. Mas, enfim, isso acabou de acontecer, a gente ainda não tem informações sobre se foi alguma coisa atingida, não foi. Qualquer coisa eu falo para vocês amanhã, as informações sobre esse bombardeio que aconteceu agora há pouco, né? Bom, informações sobre ataques que tiveram nos últimos dias e que podem ser importantes. O Ministério das Relações Exteriores da Romênia anunciou que um navio romeno, de bandeira romena, que estava ali no porto de Remini, foi atingido por pedaços dos drones russos que foram usados para atacar o porto, né? A gente explicou isso, esse ataque aconteceu há coisa de 2 dias atrás. Reni é esse porto aqui, ó, é um porto que fica bem aqui no cantinho da Ucrânia, perto da divisa com a Romênia e com a Moldova. Então é nesse cantinho aqui o porto, e os russos atacaram esse porto com drones para destruir o porto, só que atingiram também um navio romeno que estava ali na região, né? Por enquanto foi só estilhaços que atingiram aquilo ali, mas eu acho que devia se acionar o artigo 5 de uma vez, afinal já foi um ataque à Romênia, né? Não creio que eles vão fazer isso, mas eu acho que deveriam. Bom, a gente falou alguns dias atrás também sobre um ataque na região aqui do norte da Crimeia, em Vesely, né? A base aérea de Vesely, que fica aqui próximo a Jankoy. Aqui, ó, Vesely é o nome da base aérea, que é essa base aqui, fica na cidade de Volnoye, aqui no norte da Crimeia, e foi atingido alguns dias atrás, e de novo a gente tem agora a informação, as imagens do que foi atingido lá, né? Parece que foi justamente essa parte aqui, onde havia uns depósitos de munição novos aqui, algumas coisas de munição novas que eles construíram, e isso teria atingido aqui essa região, né? E também você lembra que teve uma base de reparos que foi atingida também. Tem aqui a imagem da base de reparos, que seria esse prédio aqui, ó, que também foi destruído ali na região, né? A base de reparos tem esse quintal grande aqui, onde ficam os equipamentos, e tem a parte de reparo em si que fica aqui no prédio, e o prédio foi destruído por esse ataque ucraniano há coisa de 2, 3 dias atrás, né? Bom, essa imagem aqui é impressionante, um helicóptero russo, um K-52, a gente falou sobre isso ontem, ontem ou anteontem, agora eu não lembro o dia exato, mas ele foi atingido, e agora a gente tem as imagens desse helicóptero sendo atingido, realmente impressionante a coisa. Aparentemente foi atingido no ar por um míssil, né? Os pilotos, os tripulantes não tiveram nem chance de sobreviver, né? Foi impacto direto mesmo. Tá vendo? O míssil veio de cima, né? Atingiu direto o helicóptero. Não tiveram nem chance de fazer nada aqui. Impressionante. Bom, mas como eu disse para vocês, isso daqui já é de hoje, né? Então agora, neste momento, na Crimeia, em Sevastopol, Krasnoperekopsk, existem sons de explosão,
e parece que as aeronaves estão voando, a travessia via ferryboat lá em Sevastopol está fechada, o pessoal não está falando nada, não tem nenhuma informação sobre o que está acontecendo especificamente, mas nesse momento, hoje, a gente tem essa situação aqui de barulhos de explosões nessa região aqui de Krasnoperekopsk, né? E também em Sevastopol e também aqui em Evaptória, tá? Evaptória aqui também houve barulho de explosão e tá sem luz a cidade de Evaptória, ou seja, tudo indica que os ucranianos fizeram mais algum ataque de drones ou mísseis hoje cedo lá na região, né? Aqui a imagem que a gente tem é só a imagem do helicóptero sobrevoando a cidade de Krasnoperekopsk. Bom, a gente tem algumas más notícias, como eu falei para vocês já há algum tempo, os russos conseguiram um avanço ali próximo a Svatov, né? Eles aumentaram a cabeça de ponte no lado direito do rio Zerebets e agora estão controlando 3 vilarejos ali na região, Nadia, Cherivka e Novoyerorivka. São 3 vilarejos aqui, e isso poderia parecer uma coisa meio catastrófica, né? Caramba, os ucranianos estão custando a tomar cidades lá no sul, e os russos fazem uma entrada aqui e conseguem tomar 3 cidades de uma vez só. Mas eu vou explicar para vocês que a situação aqui é muito diferente, né? Primeiro que, vamos entender aqui quais são essas cidades aqui. Svatov está aqui, né? Os ucranianos chegaram a avançar bastante, os ucranianos chegaram a tomar Popivka. Popivka chegou a estar na mão dos ucranianos, mas depois essa linha de frente aqui foi meio que deixada de lado, os russos retomaram essa parte aqui, e o problema todo enquanto eles estavam na margem esquerda, né, que é a margem leste do rio Zerebets, que é esse rio aqui, não tem problema, o rio Zerebets é a defesa natural dos ucranianos, mas alguns dias atrás, a gente até falou no vídeo de ontem, os russos tentaram vários vetores de ataque aqui na região norte, aqui em Luhansk, tentaram aqui em Kupiansk, não conseguiram ir longe, tentaram aqui em Kriminá, não conseguiram ir longe, tentaram em vários lugares, a gente falou sobre isso ontem. O único lugar que eles conseguiram avançar foi aqui, né? Infelizmente aqui eles conseguiram de fato em Kovalivka, e segundo eles estão dizendo aqui, eles tomaram Serivka, mas também Nadia e Novoyerorivka, essas 3 cidadezinhas aqui foram tomadas pelos russos, né? E, bom, isso é preocupante, isso não é uma coisa boa, mas não é tão grave quanto poderia parecer. Por quê? Na verdade, o que está acontecendo é isso daqui, ó. Isso daqui é Kovalivka, o rio Zerebets passa aqui, então aqui você tem Novoyerorivka e Siglivka está aqui e Nadia está aqui, ó. Repara que são 3 cidades muito pequenas, é tudo vilarejo de uma rua, e é tudo na parte baixa da região, né? Aqui, ó. Novoyerorivka também aqui, ó. É só um vilarejozinho aqui, não tem nada, e na parte baixa aqui da coisa, né? Os ucranianos ainda dominam as alturas. Então, ou seja, isso aqui não tem nenhum futuro para os russos, isso daqui, né? É muito difícil os russos conseguirem fazer um avanço significativo aqui. De novo, é preciso tomar cuidado, é preciso prestar atenção. Toda essa região alta aqui é dominada pelos ucranianos, então, e mesmo esses altos aqui, ou seja, dá a impressão de que o mapa aqui, como eles colocaram aqui, né, dá a impressão de que tomou tudo, né? Mas não, avançou aqui nos lugarejos aqui, avançou nas partes baixas, né? Aqui esse canal italiano explica como é que o que foi o avanço que os russos fizeram. Eles fizeram um avanço por aqui e por aqui também, né? Mas os ucranianos estão nas partes altas ainda. Então, provavelmente, eu espero que isso daqui seja uma técnica de defesa em profundidade dos ucranianos, ou seja, eles deixaram os russos avançar nesse sentido porque é um sentido altamente favorável para eles fazerem um contra-ataque, e agora que os russos avançaram, eles podem atacar com muita facilidade a partir da parte mais alta aqui, esses avanços russos nessas 3 cidadezinhas aqui que foram teoricamente tomadas, né? Eu imagino que seja isso. Vamos aguardar os próximos dias. Não é uma boa notícia, não estou dizendo isso, mas evidentemente não é uma notícia tão ruim quanto pode parecer. Isso daqui. Mais preocupante é justamente a cabeça de ponte no rio Zerebets, porque o fato deles terem conseguido essa cabeça de ponte, estarem fazendo operações aqui do lado de cá,
significa que eles estabeleceram uma cabeça de ponte muito significativa aqui nessa região, né? Os ucranianos vão ter que lidar com isso. É lógico, a prioridade da Ucrânia agora é lá no sul, é limpar o corredor de terra, né, justamente para permitir o retorno da Crimeia. Os ucranianos, quando resolverem retomar Luhansk, é relativamente fácil retomar essa região aqui. Essa região é uma região pouco habitada, não é muito habitada, são grandes campos, tá vendo? Ao contrário daqui, que você vê muitas cidadezinhas por aqui, essa região aqui é relativamente fácil de ser tomada, então os ucranianos não estão preocupados com isso, não é a prioridade deles. É lógico que eles vão tomar isso daqui, mas muito mais importante é justamente fazer isso daqui, porque aqui você tem a possibilidade de simplesmente inviabilizar a Crimeia para os russos, né? Bom, e justamente ali no sul é onde os ucranianos estão colocando o grosso das forças. Aliás, esses ataques ali em Luhansk são dos russos, o interesse é justamente tentar fazer os ucranianos botarem mais reservas lá para cima, né? Enfim, as forças ucranianas, segundo Raibar, retomaram ataques de larga escala ali próximo de Robotyne, muito equipamento pesado, eles estão dizendo, muita coisa está acontecendo ali. Isso já é a segunda vez que a gente ouve falar nos últimos dias que os ucranianos aceleram as operações ali em direção a Robotyne. Isso é esperado, tá, gente? Robotyne está muito bem guardada, né, muito bem protegida. Os russos montaram uma linha defensiva muito forte aqui. E a ideia é essa mesma. A questão é que quando romper essa linha, a coisa deve ficar muito mais tranquila. Enfim, muita coisa está acontecendo aqui em Robotyne, inclusive tem algumas imagens aqui, ó, seria do ataque que está acontecendo hoje lá em Robotyne. As fontes russas dizem que 20 veículos armados do padrão OTAN, mais 15 que seriam Bradleys, estariam atacando as linhas de frente ucranianas. Eles disseram que já destruíram 5 deles até aqui. Ou seja, é uma grande concentração que está indo para lá. Quanto a destruir alguns desses veículos, eles foram feitos para serem destruídos mesmo, não é para guardar. Enfim, a coisa está avançando ali, parece que os ucranianos estão realmente aumentando a temperatura. Isso daqui é uma imagem do satélite de Robotyne. Dá para ver aqui um grande incêndio dentro de Robotyne e nessa posição aqui, né? Ou seja, como vocês sabem, essa cidade, os ucranianos já estão aqui no nortezinho da cidade, já estão entrincheirados aqui no norte. Também aqui na parte leste da cidade já tem muitas tropas ucranianas. A questão é dentro da cidade em si e alguns complexos de trincheiras que tem por aqui que são bastante difíceis de tomar. Aparentemente os ucranianos atingiram alguma coisa nessa região aqui e está pegando fogo com muita vontade ali. Bom, falando de Staromayorsk, então isso, até aqui foi a região de Robotyne. Sabemos que a velocidade dos ataques aumentou, mas não temos ainda nenhuma novidade daqui, né? Em Staromayorsk é essa região aqui. De novo, a situação, os ucranianos dominam o norte da cidade, o sul ainda estaria com os russos, mas conforme o pessoal está mostrando aqui, as forças russas estão deixando suas posições e sendo atingidas lá em Staromayorsk, né? As forças armadas ucranianas disseram que os ucranianos avançaram dentro da cidade, conseguiram avançar mais aquilo ali, e as imagens aqui são imagens de reconhecimento aéreo que mostram a briga dentro da cidade, né? Mostram a imagem da cidade. Isso daqui é a cidade de Staromayorsk, tá, gente? Não é... É porque é uma cidade pequena mesmo, tá vendo? Não é grandes prédios, grandes cidades, não. É uma cidadezinha, algumas casinhas aqui, outras casinhas ali. Então isso daqui é o que está acontecendo lá, né? Aqui parece que tem mais imagem, é a mesma coisa que eu botei na outra aqui, é a mesma coisa que eu botei aqui. Parece que os ucranianos destruíram uma região ali, um local onde os VDV russos estavam alocados e capturaram vários paraquedistas ali em Staromayorsk e também pegaram planos, pegaram a contagem de mortes ali, ó. Então isso é uma coisa que é muito importante para ter a visão, né, de exatamente como é que está indo o ataque ucraniano, você ter acesso a esses documentos, que são documentos internos dos russos, isso acaba sendo útil, né? As fontes russas disseram que a situação está muito complicada em Staromayorsk, e aqui também, isso aqui é o que ele estava falando aqui, ó, as fontes russas
a situação está muito complicada em Staromayorsk, com a possibilidade de que a Ucrânia tome controle de todo o vilarejo, né? Hoje a gente viu aquele vídeo dos russos abandonando suas posições dentro lá do vilarejo. Isso daqui é o blogger russo falando, já traduzido, né? A situação em Staromayorsk é muito complicada, existe a possibilidade do inimigo tomar controle do vilarejo. Bom, nós vamos ter que bater neles de novo. É lógico, os russos vão fazer contra-ataques, fizeram isso várias vezes, né? Tentaram várias vezes retomar Makarivka, não conseguiram. Agora o próximo passo é Staromayorsk. Certamente quando os ucranianos tomarem aqui, os russos vão tentar fazer contra-ataques aqui e novamente não vão conseguir. E a coisa toda vai se mudar para Zavitne Bajania, que é essa outra cidade aqui. Esse é o caminho, né? E olha só, tem a informação aqui que, segundo algumas fontes, Staromayorsk já está liberada dos bastardos russos. Já seria oficial isso, né? Eu ainda não vi a mensagem oficial do exército ucraniano mesmo falando isso. Mas esse pessoal costuma ter informações antes da gente de qualquer forma, então é possível que de fato Staromayorsk já tenha sido liberada aqui, né? Mas vamos aguardar, porque não seria a primeira vez que eles falam isso daí nessa situação, né? Bom, e onde teve mais avanço ainda foi ali na região de Klishivka, né? Como a gente falou ontem, em Klishivka, aqui ao sul de Bakhmut, os ucranianos conseguiram uma situação muito favorável. Eles tomaram a colina 197 aqui. Essa colina, alguns estão falando que é a altura dela, mas eu não sei se é a altura não, tá? Eu acho que eles numeram no mapa as colinas, aquelas que não têm nome, né, para justamente poderem referenciar na hora de usar fogo de artilharia, esse tipo de coisa. Então eles têm esse padrão de numerar as colinas nas regiões, né? Mas pode ser a altura também, não sei. O fato é que estavam chamando de colina 97, e aqui entre Andrivka e Klishivka, e isso deixava os russos numa situação muito complicada aqui, né? A gente tem informação em relação a isso. Ainda não tomaram Klishivka, parece que já tomaram Andrivka. Andrivka, vocês sabem, é um vilarejo muito pequeno, né? Uma ruazinha aqui. Klishivka é um pouquinho maior, não é também grande não, mas é um pouquinho maior. De qualquer forma, em ambos os casos, a grande vantagem dessa região aqui são as colinas em volta delas. Realmente isso é muito mais importante do que as cidades em si, né? E aí a gente tem algumas imagens aqui, ó. Isso daqui foi um grupo de VDVs russos que estão ali na região de Bakhmut e que tentaram... isso aqui é um dos contra-ataques. Então, o que aconteceu? Os ucranianos tomaram Klishivka completamente ontem. Tomaram tudo. A cidade inteira, expulsaram os russos completamente daqui. Só que o que os russos fizeram? Fizeram um contra-ataque, né? Fizeram um contra-ataque a partir daqui e retomaram parte da cidade. Esse daqui é justamente o contra-ataque. Só que quando chegaram em determinada posição, os ucranianos fizeram a defesa em profundidade, ou seja, eles deixaram os russos avançar dentro da cidade com posições preparadas para fazer emboscada, né? E foi o que aconteceu aqui. É uma clássica emboscada isso daqui. Esse aqui, então, foi o ataque, um dos ataques russos tentando retomar Klishivka, né? Então, os ucranianos deixaram os russos avançar. Eu não posso tocar esse vídeo porque aparecem algumas cenas que não são agradáveis. O YouTube não gosta desse tipo de coisa. Então, dá para ver aqui uma unidade russa avançando aqui, um blindado russo avançando aqui. Em determinado momento, os ucranianos abrem fogo sobre o blindado, pegam os russos desprevenidos, e o que se segue é uma confusão de russo caindo, porque os russos estão desprotegidos, e os ucranianos estão aqui nos destroços dos prédios aqui. É uma emboscada clássica isso daqui, e em determinado momento os russos desistem, né? O cara do blindado resolve dar marcha ré e fugir, ainda assim é metralhado até parar ali na região. Ou seja, terminou com o chão coberto de russos ali, a cidade de Klishivka, né? Mas é aí que tá, né? Os ucranianos ainda dizem que não estão em controle da cidade, porque os russos continuam tentando fazer esse tipo de contra-ataque, né? E os ucranianos estão gostando, né? Faz mais, né? Porque acabou com um monte de russo ali na região. Quanto mais eles fizerem, melhor, né? Esse vídeo aqui mostra uma outra situação de combate ali naquela região também, aqui já fora da cidade, numa das colinas ali na região, em que os ucranianos desalojam alguns russos ali também.
encontram equipamento e coisa e tal. Não posso também mostrar o vídeo porque aparece alguns corpos e coisa e tal, mas é mais um ataque aí nesse ponto, nessa Casa Verde, né, que é a casa de metralhadora, né, um ninho de metralhadora ali na região. O pessoal aqui traz a reclamação dos russos sobre o que está acontecendo em Bakhmut, né? E eles falam que o comando das forças russas está usando defesa de carne, né? Ataque de carne, a gente já conhece como é que é esse tipo de operação, de mandar o pessoal para a linha, deixa morrer, o pessoal eles fazem muito isso com prisioneiros, né? Com o pessoal que é condenado, que está indo lá. Então, é uma técnica que é conhecida, né? O famoso Zerg Rush, né? Ou seja, manda um monte de soldadinho ruim para lá, que os ucranianos matam um monte, mas uma hora acaba alguém conseguindo chegar lá na trincheira ucraniana e forçando o pessoal a recuar, né? Agora, defesa de carne é uma novidade. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido esse termo. Estão dizendo que tem 1 quilômetro na linha de frente e que foi cavado e equipado para 30 pessoas, né? Ou seja, os russos fizeram uma trincheira, fizeram toda uma preparação defensiva ali para 30 soldados. E estão mandando 150 pessoas para lá. Por quê? Porque os russos estão apavorados, precisam parar esse avanço ucraniano, não conseguem parar o avanço ucraniano, então qual que é a resposta deles? Manda mais gente para a linha de frente. Ah, mas só tem arma, só tem posição, só tem local para 30 pessoas ali. Não, manda 150 para lá, fica um em cima do outro e coisa e tal. Isso acaba facilitando o trabalho da artilharia e dos drones, porque acaba sendo muito efetivo, né? Você consegue destruir um monte de russo de uma vez só. E além disso, as Forças Armadas russas parece que tem um problema com artilharia, morteiros e munição, né? Eu vou dizer eu vou cotar aqui, vou dizer o texto do porco lá do russo, né? 2 morteiros russos não são capazes de aguentar um carrossel de fogo ucraniano. Desde armas de tanque até drones que jogam munição, isso destrói os nossos soldados sem parar, né? Ou seja, a situação que eles estão descrevendo é uma situação realmente bastante crítica ali em Bakhmut. E o David D falou aqui que parece que tem uma informação divulgada pelos russos, né? Um canal de Telegram russo, dizendo que de 49 mil tropas do chamado Projeto K, né? O Projeto K é um projeto de fazer tropas com antigos prisioneiros. Então repara, esse caso aqui não é o pessoal que estava na cadeia e foi tirado da cadeia para vir para a linha de frente. O cara estava na cadeia, cumpriu a pena dele, saiu da cadeia, já era um homem livre e aceitou participar desse Projeto K, né? E isso atraiu 49 mil antigos prisioneiros para a zona de guerra, e desses 15 mil foram mortos, 25 mil foram feridos, né? Ou seja, dos 49 mil sobraram 9 mil, né? Quase tudo ali já acabou na região. Ou seja, realmente está acontecendo alguma coisa bastante crítica em termos de mortalidade ali em Bakhmut, né? E tem inclusive essa imagem aqui, né, de Dubovo Vasilivka. Aqui não é o sul, é ao norte de Bakhmut, mas a imagem é muito clara, né? Tem aqui um monte de sacos pretos aqui, abandonados na região ali, Dubovo Vasilivka, essa cidade aqui, que está sendo muito atacada pelos ucranianos. Os ucranianos estão tentando fechar o cerco nela, aqui tomando Berivka e também a M3, mas por enquanto os russos têm a cidade de Dubovo Vasilivka, e é uma cidade muito estratégica porque aqui também tem colinas altas, né? Na verdade as colinas altas ficam nessa região aqui, mas daí é importante desalojar os russos aqui de Dubovo Vasilivka para tomar as colinas que estão nessa região aqui e que dão um poder de fogo sobre Bakhmut, tal como as colinas aqui ao sul, né, aqui em Klishivka. O canal Reporting from Ukraine traz justamente esses detalhes sobre a tomada de Klishivka, né? De novo, os ucranianos tomaram Klishivka, né? Eles só não consideram ela dominada ainda porque ainda tem muito contra-ataque dos russos, né? Então ele fala aqui, primeiro, que já tomaram Andrivka, então Andrivka já foi tomada pelos ucranianos, e agora Klishivka, o que aconteceu? Os russos ainda estavam resistindo aqui em determinado ponto, mas ficou aquela situação que os ucranianos tinham a colina aqui embaixo, tinham todas as elevações aqui a noroeste da cidade, e no final das contas
não teve chance para os russos e os ucranianos conseguiram tomar a cidade, né? Só que o que aconteceu? Segundo eles estavam dizendo, o general que estava comandando, o comandante das tropas nessa região, começou a reclamar para o alto comando que estava faltando munição. Aquela questão que a gente falou ali, que os próprios russos estavam reclamando que a munição de morteiro não tinha suficiente, não funcionava, e tudo eles estavam perdendo e coisa e tal. Aqui, o general-major Vladimir Selivestrov, ele disse que estava precisando de mais forças e mais equipamentos, e tal como o general Popov antes dele, acabou sendo demitido lá pelos russos, né? Então o general que estava cuidando dessa área aqui não conseguiu resistir e foi demitido, igualzinho ao Popov, o que certamente vai causar mais dor de cabeça para os russos ali na região. É lógico, tem outros comandantes que podem ser colocados no lugar dele, mas é aquele negócio, sempre que você troca o comando da tropa, é um impacto que você tem ali no campo de batalha, ainda mais no momento em que você está numa disputa tão séria assim, né? Enfim, os russos tentaram fazer vários contra-ataques aqui, como a gente viu, mas aparentemente não conseguiram retomar a região, né? Os ucranianos ainda estão ali já mantiveram uma parte de Klishchiivka e devem acabar de tomar o vilarejo inteiro em alguns dias. E sobre a questão que a gente estava vendo de que o morteiro russo não aguenta a artilharia ucraniana, o que eles estão querendo dizer com isso? O problema principal é a questão da qualidade, né? Os russos têm muito mais armamento, têm muito mais obuses, muito mais canhões, muito mais morteiros, muito mais de tudo de artilharia. A Rússia sempre foi um exército muito focado em artilharia, né? Mas a questão é que o equipamento ocidental é muito mais preciso, então eles conseguem fazer, eles têm um ganho muito maior, têm um resultado muito maior, mesmo tendo uma quantidade menor de peças, uma quantidade menor de munição, eles conseguem um resultado muito melhor no campo, né? E aqui tem uma postagem de um blogger militar russo chamado Bulba of Thrones, falando sobre o genocídio da artilharia russa, ou seja, como a artilharia russa está realmente destruindo tudo aqui. As perdas ucranianas somem em significância devido às russas, né? Enquanto Bradleys e etc. podem ser substituídos, né? Os Estados Unidos têm uma quantidade enorme dessas coisas, os obuses e outras peças de artilharia russas não podem. Eu não sei se não podem não, tá? Porque a Rússia também tem um estoque muito grande dessas peças. Mas enfim, basicamente o que o cara fala é justamente essa base que eu mencionei, sobre a questão da precisão dessas armas e a dificuldade que os russos estão com a artilharia ali na linha de frente, né? O Instituto para Estudo da Guerra focou aqui sobre a questão da briga de poder do Prigozhin, como é que o Prigozhin, estando na Bielorrússia, afeta o balanço de poder entre Belarus e a Rússia. Eu não sei se isso é uma coisa muito interessante não, vou pular essa parte aqui. O novo drone marítimo ucraniano chamado Magura V5 vai ser apresentado na Feira Internacional de Defesa, né? Lá na Ucrânia mesmo, ou seja, a nova design dele, parece bonito mesmo, né? O antigo marine americano, né, o ex-marine americano, o Trevor Reed, que estava preso na Rússia, ele foi liberado numa troca de prisioneiros. Aqui não está claro se foi uma troca de prisioneiros com os Estados Unidos diretamente ou com a Ucrânia, né? Esse cara parece que ele estava na Rússia a turismo ou fazendo sei lá o que e foi preso pelos russos por motivos aleatórios. Realmente é aquele negócio. Nesse momento, com a Rússia desesperada do jeito que ela está com essa guerra, qualquer estrangeiro ir para a Rússia é um risco enorme dos russos prenderem por motivos qualquer aleatórios, justamente para tentar fazer troca de prisioneiros depois, né? O Zelensky falou que a Ucrânia vai receber reforço na defesa antiaérea e isso vai ser direcionado para onde é mais necessário agora. Eu não sei não, mas isso me deu a impressão de dizer que não necessariamente vai para Odessa, né? Porque Odessa é importante, é lógico, é muito importante, mas muito mais necessário seria na linha de frente para a Ucrânia ganhar essa guerra. Houve uma troca entre as embaixadas russas e da Tchequia, né? O Ministério da Defesa russo falou que
A Tchequia, ou a República Tcheca, tem um problema crônico que as autoridades do país não pretendem resolver. Ao contrário, preferem se meter em políticas externas destrutivas e acabam indo em direção à russofobia, né? Russofobia é o termo que os russos inventaram para quem é justo e percebe que os russos estão errados na guerra e criticam os russos por isso, né? É lógico, ninguém tem nada contra os russos como pessoa, como ser humano e como coisa e tal, mas eles evidentemente estão errados nessa guerra, então é plenamente justificada a desconfiança que todo o resto do mundo tem neste momento com o povo russo, né? E aquele negócio, muita gente fala que é a guerra do Putin e coisa e tal, mas a verdade é que tem muita gente lá na Rússia que está nessa guerra e está animadona e está coisa e tal. É lógico, nunca se deve generalizar, a gente sabe que não é 100% do povo russo que está apoiando essa guerra, mas isso, lógico, acaba justificando as pessoas ficarem de pé atrás com a Rússia, né? Então a russofobia é plenamente justificada. Aliás, eu não chamaria de russofobia. Quem está chamando de russofobia são os russos, né? O Ministério de Relações Exteriores da República Tcheca respondeu que os problemas crônicos da Tchequia: nós não raptamos crianças, não bombardeamos hospitais e nem ocupamos países vizinhos. Saia da Ucrânia. Ou seja, respondeu muito bem para os russos, né? Os russos ficaram aqui... Ele não tem resposta, cara. É impressionante como é que a Hungria continua ainda nesse barco aqui. O chefe do Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores da Hungria, disse que a participação dos russos na Olimpíada poderia ajudar na paz na Ucrânia. Não, não ajuda em nada, né? Ninguém quer esse tipo de participação nesse momento. A Rússia vai aumentar o número de homens sujeitos ao serviço militar obrigatório. Está aumentando a idade, até 30 anos de idade você tem que fazer serviço militar obrigatório, né? Para você ver como é que está ficando, já estão começando a raspar o fundo do tacho lá para pegar alguma coisa aí para poder abastecer a linha de frente, né? Olha só que coisa, a Dilma se encontrou com o Putin nessa quarta-feira, ou vai se encontrar com o Putin nessa quarta-feira em São Petersburgo, né? O Putin tá montou um encontro Rússia-África em São Petersburgo, já que ele não vai poder ir na África, porque senão ele seria preso. Ele convidou os líderes africanos a irem a São Petersburgo. E olha só quem apareceu lá, a estocadora de vento oficial do Brasil, a Dilma Rousseff. E segundo eles estão falando aqui, parece que ela vai arrumar um empréstimo para o Putin, né? Olha que coisa triste, eu vou te falar um negócio. Ela agora é a presidente do Banco de Desenvolvimento, né? O Banco dos BRICS lá. O Banco dos BRICS não tem dinheiro, tem muito pouca grana lá, não tem investimento nenhum de fato. Mas, de qualquer forma, o gesto simbólico do Banco dos BRICS emprestar para a Rússia é um gesto muito ruim para quem participa dos BRICS, né? Estar associado à Rússia não é uma posição boa neste momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.